Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com as notícias que marcaram este dia 21 de setembro de 2017. É o Atualidades Pampa, o seu programa diário, sempre ao vivo, como eu disse, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que são destaque, com as notícias, pelo menos, que a gente são mais em evidência, né? Um ano de um cargo não muito simpático, ele diz que é um cargo espinhoso, né? Estamos aguardando qual é o pacote de projetos do secretário de Segurança, César Schirmer. Sabe-se de algumas coisas, né? Propõe algumas contribuições da própria sociedade, propõe ampliação de projetos, de alguns programas com militares. Nós vamos falar ao longo deste nosso programa de hoje com os nossos comunicadores, os nossos colaboradores, os nossos colegas de trabalho, né? E a Polícia Federal está identificando algumas coisas entre as planilhas de Lúcio Funaro, doleiro, o delator, né? Mas o que se sabe é que pela manipulação toda que foi feita no mercado financeiro, a Polícia Federal realmente indiciou os irmãos Joesley, né? Não se esperou, podia se esperar coisa assim, diferente, né? Um indiciamento, né? Ela concluiu o inquérito e encaminhou. E o delegado encontrou 9 pontos que indicam o cometimento do crime, que é o uso de informação privilegiada. Eles lucraram muito no mercado financeiro, sabendo o estrago que a delação premiada faria. E com essa delação premiada, eles conseguiram, então, com que a gente chama de mudar de posição no mercado, né? Assumir uma posição. Você assume uma posição de compra aqui, de venda ali, enfim, você assume, os seus operadores assumem posições... Os funcionários, né, compraram ações baratas. Assumem posições de compra e venda e a partir da informação privilegiada, ou seja, do fato que está para acontecer, você já sabe o que vai subir e o que vai descer. E aí você ganha muito dinheiro e foi isso que aconteceu. Eles ganharam muito dinheiro no mercado financeiro e agora a denúncia vai ser encaminhada, o inquérito está pronto, encaminhado ao Ministério Público para formular a denúncia. Vamos ver no que vai dar, mas eu confesso que eu tô meio para baixo, Marcos. Você está descrente, eu diria. Não me parece. Não, é que me aconteceu não aconteceu pro Brasil uma coisa hoje muito triste. O que foi? No primeiro dia da dona Raquel Dodge, na última segunda-feira, dia 18, primeiro dia do mandato dela, ela estava assumindo, o Ministério Público Federal deu um parecer para o senhor Lula, recomendando à Justiça que transforme o juiz Sérgio Moro em suspeito para julgar o seu Lula. Esse parecer está nos autos de um processo intentado pelos advogados do senhor Lula no STJ e a manifestação do Ministério Público Federal é de que o juiz Sérgio Moro deva ser afastado do julgamento do Lula. No primeiro dia da dona Raquel Dodge, aparece esse parecer do Ministério Público Federal, que, para quem não sabe, ela agora é a nova comandante do Ministério Público Federal. Eu estou muito triste com isso, porque os advogados, tanto do Lula quanto do Michel Temer, estão intentando uma ação em cima da outra. Nem bem o STF julgou uma ação, já entraram com outra que o STF hoje já desconheceu, porque diz que a matéria é já julgada. Ou seja, os advogados ficam tentando, até que daqui a pouco alguém come mosca e eles conseguem uma decisão. Olha bem, não é decisão, é um parecer. Sim. Mas como via de regra, os tribunais têm aceitado os pareceres do Ministério Público, quando o Ministério Público não é titular da ação, o que acontece? Tudo leva a crer que o STJ, se for pela recomendação do Ministério Público Federal, comandado pela dona Raquel Dodge desde segunda-feira, o juiz Sérgio Moro não poderá mais julgar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva por ser considerado suspeito. E eles ainda pedem a anulação de todos os atos que foram feitos. Ainda pedem anulação de todos os atos e de todas as sentenças do Sérgio Moro. Quer dizer, o processo de destruição começou. Quando eu fiquei em dúvida, eu li a manchete. Eu confesso que eu não vi a matéria por inteiro, mas li a manchete e tinha, a princípio, entendido que o parecer era para que o STJ avaliasse o pedido.
Eu não sabia que eles tinham dado parecer a favor da suspeição do juiz Sérgio Moro, porque daí eles entraram dentro do mérito, não só o pedido da avaliação, mas também o mérito. Aí o negócio complicou. Sim, mas aí que está, o Ministério Público, quando os tribunais superiores do STJ pede a manifestação nos autos, pede manifestação exatamente sobre o mérito. Ele pediu para saber como é que o Ministério Público se posicionava. Tá, deixa eu só refazer. Existe um pedido. Sim. Ok, não, porque assim, ó... É uma ação... Ok. Não é um pedido, é uma ação de suspeição contra o juiz Sérgio Moro. Entraram com uma ação. Pelos advogados do Lula. Tá, mas isso... não tem nenhuma resposta nem nada. Porque quem ligou a TV agora, quem pegou o nosso assunto, assim, na metade da fala do Gustavo Vitorino, pode achar que é uma coisa resolvida. Não é, é uma ação. Não é decidida. Exatamente. Não é decidida. Só, assim. Quem pega a TV já pega metade da... É uma ação que ela já está circulando, ela chega agora na terceira instância, ela foi perdida na primeira, foi perdida na segunda instância, que aliás o Ministério Público se manifestou também nas duas instâncias e se manifestou contra a suspeição do Sérgio Moro. E agora, na terceira instância, mudou. Porque, então, quer dizer... No primeiro dia da dona Raquel Dodge. Bom, o Ministério Público se manifestou. Alguém aqui, alguém não, perdão, o senhor Foi uma Luiz... promotora lá uma promotora de Brasília. Aqui, o senhor Luiz de Alegrete já tinha um e-mail aqui perguntando assim, é no mínimo estranho a subprocuradora que pediu a suspensão do juiz Sérgio Moro em favor de Lula. Tem mais de 1000 processos engavetados e este a favor do Lula andou super rápido. E quem paga os honorários? Perguntou o seu Luiz. Quem paga os honorários é o senhor. Mas é isso aí que vocês estão falando, Essa gente do Ministério Público, esse pessoal ganha bem, tem dinheiro de tudo, entra dinheiro de tudo que é lado, acúmulo de função, auxílio isso, auxílio aquilo. Essa gente ganha 40, 50 mil por mês, os que ganham pouco. E certamente quem paga tudo isso é o senhor. Agora, surpreende, no primeiro dia da dona Raquel Dodge, é um péssimo indicativo, viu? Porque eu duvido que essa decisão tenha sido tomada sem qualquer conhecimento dela, tamanha importância e tamanha repercussão. Eu fico preocupado. A manifestação que eu tenho feito aqui ao longo dos tempos, certamente... me deixa ainda mais triste e preocupado. Nós, Magda, se continuar assim, nós estamos entregues. Tiramos metade da turma e a outra metade está lá fazendo isso que você está vendo. Posso fazer um adendo que o Vitorino falou? Você lembra que eu falei essa semana, Mário, que daqui a 10 anos nós ia rever a história do Brasil, nós ia ver um boi de piranha, Joesley Safadão, o Marcelo Odebrecht, Sérgio Cabral preso e o resto tudo solto a Aécio, nada. Isso aí me cheira, sabe o quê? Aquele episódio da morte do jornalista da Globo no Morro do Alemão, pelo Comando Vermelho. Quem foi o grande bode expiatório? Foi Fernandinho Beiramar. Nunca vai sair mais da cadeia. O resto tá... Não, foi o Jorge Maluco. Não, o cara que matou o Maluco, mas ele era do time do Fernandinho Beiramar. Mas o Fernandinho Beiramar, ele encarnou a maldade do narcotráfico brasileiro e ele nunca mais vai sair da cadeia. Então, esses três que eu citei vão ficar na cadeia. O resto vão ficar tudo livre. E o Sérgio Moro ainda vai ser processado ainda. Para ver como é que é esse país. É assim, tu viu o mensalão? Para quem é que sobrou no mensalão? Presidente do Banco Rural, Marcos Valério, ou seja, o privado que se meteu com essa bandidagem política, esses pegaram cana. Foram condenados, pegaram cana. A turma que comandou, livre. Sobrou pro Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu endureceu. Mas saiu porque se o Zé Dirceu tivesse aberto a boca e cantado, tava solto. Mas... O Zé Genuíno tá em casa contando dinheiro. Mas, Vitorino, o Chique Gak, aquele tá em casa contando dinheiro. Essa gente tá tudo em casa contando dinheiro. Conhece o direito internacional. Se o Zé Dirceu morasse num país da Europa, ele não pegava mais do que 2 anos de cadeia? Não, tava... Ele não, toda essa turma tá mijolada já há muito tempo. Isso aí. Eu acho que tem que entrar os militares logo. Tá logo. E esse Pedro Bial, esse cara pra mim esse cara, é um 0-0. Caiu. Não vejo mais esse cara. Esse cara não existe. Bom, deixa eu passar para vocês aqui, ó. O João Francisco de Oliveira está colaborando conosco aqui sobre o que nós estamos falando, tá? Olha aqui, ó. Aqui tem essa mesma notícia, tá? O antagonista obteve hoje o parecer da subprocuradora-geral Áurea Pierre e descobriu que ela não entra no mérito da suspeição de Sérgio Moro. Foi exatamente isso que eu perguntei. Tá? Apenas se mostrou favorável à admissibilidade do recurso. Significa que, ao contrário
Do alardeado pelos blogs sujos do PT ontem à noite, Pierre, que é a subprocuradora, não defendeu a suspeição do juiz da Lava Jato. Apenas deu causa ao recurso para que seja analisado no TRF4. É que a defesa de Lula não conseguiu sequer que os desembargadores do Paraná recebessem o pedido de suspeição. Por isso, os advogados recorreram ao STJ para que obrigue o tribunal a julgar o pedido, pelo menos. Caberá à quinta turma do STJ avaliar se concorda ou não com o parecer de Pierre é a subprocuradora, pela admissibilidade. Caso tenha sucesso, o que dificilmente ocorrerá, o TRF4 será obrigado a analisar o pedido de suspeição. Não há dúvida de que será negado. Então é... Não. Muita calma nessa hora. Se você dá admissibilidade a um pedido como esse, é porque você avaliou os pedidos como fundamentados e com uma produção de provas, que pode levar ao convencimento. A admissibilidade de um recurso é uma coisa, o mérito do recurso é outra. Sim, mas quem decide o mérito, quem vai decidir o mérito é o tribunal. O TRF4. Se o STJ disser, realmente vocês devem analisar o mérito. Então, o parecer da subprocuradora em relação ao mérito. Em nenhum momento ela disse, o juiz é suspeito, por isso. Ela não defendeu a suspeição. Não, ela disse assim, o TRF4 deve analisar o mérito do recurso, já que nem na admissibilidade esse recurso passou. Geralmente são coisas formais, a admissibilidade de um recurso. Então ela não se manifestou exatamente sobre o mérito. Está esclarecido. Eu acho, cara, que o Vitorino quis dizer que já tem uma luz no fim do túnel de uma tendência de explodir o Sérgio Moro. Uma tentativa. O que eu vejo é a tentativa deles, mas não admitido por ela. Foi isso que eu entendi. Mas essa ela... Mas o PT vai tentar, amigo. O PT vai tentar o tempo inteiro. Todos os recursos que tiverem ao seu alcance, o Carlos Eduardo da Silva Pinto, acho que no meio de tudo isso que a gente está falando e mostrando aqui, ele pergunta, o general Mourão está errado em suas declarações? Não. Não, né? Também acho que não. Também acho que não, né? Dona Magda. Vocês viram o voto do Gilmar Mendes ontem? 10-1. Dona Magda, hoje é o dia do radialista e eu queria fazer uma homenagem a todos os radialistas. Obrigada pela parte que me toca. Muito obrigada, a todos nós radialistas, eu tantos e tantos anos nesse métier. E eu quero fazer uma homenagem a um querido amigo radialista que faleceu anteontem, o professor Rodrigo, astrólogo de Montenegro e também da Costa do Sol. Eu recebi um impacto terça-feira, ontem pela manhã, aliás, quando me liga a filha dele, me comunicando o falecimento dele aos 65 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Estava dirigindo o seu carro, voltando para casa, perde a direção, bate no muro e ele já estava morto. Me chocou muito porque a língua alemã tem uma pequena palavra chamada Bidel, que significa leal. Então, durante os últimos 30 anos, posso dizer até mais, ele sempre ligava para mim perguntando como eu estava. E eu sou estou profundamente agradecido por ter tido e privado da amizade dele. Desculpe. Não fica assim. Foi isso que te fez mal ontem também. Por isso que ele estava ruim, coitadinho. É isso aí. Deixa eu também, já que nós estamos falando dessas coisas, eu não posso deixar de me unir à família da Karen Dourado Beirão, filha de Hélio Dourado. Pois na quarta-feira, a jovem Karen, de quem eu fui madrinha de casamento, faleceu, teve um infarto fulminante. Impressionante. Com quantos anos? A Karen devia ter 50 anos, 50 e pouquinhos anos. A Karen é uma guria super jovem, deixa filho, deixa uma neta pequenininha, por aquelas coisas assim da vida, né? Eu, além de ter sido madrinha de casamento dela, conheci a Karen menina. A minha filha tem um irmão que é casado com a filha dela, com a Betina. Então, meus sentimentos, a família toda, eu conheço os irmãos dela, a mãe dela está viva. E como foi feriado, eu só soube depois de tudo e só fiquei sabendo ontem à noite que a Karen, jovem, prematuramente,
vitimada por um infarto fulminante, faleceu na véspera do feriado. Meus sentimentos a todos, imagino como a família. Eu vi aí que o Eduardo pergunta terceira instância. Eduardo Passos diz assim, terceira instância, Carla. Meu Deus, Eduardo Passos. Olha, Eduardo, São primeiro, quantas? não, primeiro lugar é a primeira instância, segundo grau, né? E aí, isso aqui eu até fui buscar a terceira instância, porque eu já estou afastada de direito há um bom tempo. Mas eu percebo que tu te ligaste muito a uma formalidade, porque, olha assim, é um erro comum sedimentado no senso comum jurídico. As instâncias são dinâmicas, são os graus que são estáticos. Nessa perspectiva, existem 3 graus, primeiro grau, segundo grau e o grau superior. Então, o certo, formalmente, é chamar o STJ e o STF de grau superior. Mas eu acho que mais vale nisso tudo o conteúdo, o que foi dito da admissibilidade ou do mérito. Essa, sim, é a importância da notícia. Não, mas popularmente se conhece por terceira instância. Mas assim... Aliás, até hoje a Justiça não decidiu se o recurso especial ou o recurso extraordinário são recursos integrantes ao processo ordinário ou se são recursos de exceção. Até hoje a Justiça não decidiu. Olha a prisão, por exemplo. Decisão da prisão em segundo grau. Teoricamente, o processo transitou em julgado no segundo grau. O recurso especial, são recursos especiais, são recursos chamados fora da curva, certo? Agora, se for considerar como recursos regulares, parte integrante do processo ordinário, de uma ação ordinária, aí acabou, não se pune mais ninguém, porque o STF e o STJ não tem condição de julgar nada com menos de 4, 5 anos. Aí ninguém vai para cadeia, virou terra de ninguém. Quem tiver dinheiro é contratar um advogado. Professor Reni Lino diz o seguinte: boa noite, amigos da ultradireita. Vocês já se deram conta que se o Lula morrer, esse programa acaba? O senhor acha? Eu rezo para ele não morrer, então. Todos os dias é só nele que falam. Que bom, estão fazendo propaganda para ele. Abraços, isso, por isso que ele está em primeiro lugar na pesquisa. É claro, para a força do nosso programa, professor. Nosso programa tem uma audiência louca. Olha, o WhatsApp não está funcionando. Eu vou passar lá para o meu colega que entende. O seu colega lá, o papai sabe tudo. Será que entende? O papai sabe tudo. Falando em Lula, o Lula disse o seguinte: PT precisa de novas lideranças mais espertas que eu, disse ele. Estamos em pleno século XXI e nós necessitamos de gente mais esperta do que eu, gente com a cabeça nesse século. O ex-presidente já foi condenado, todo mundo conhece a história, já falamos aqui, o Vitorino já falou, todos nós falamos na abertura do programa. O Lula já está reconhecendo que ele não terá nenhuma chance de ser candidato. E eu duvido que o Poder Judiciário volte atrás nessa condenação do juiz Moro. Vai bater aqui na quarta, eu tenho certeza absoluta, jamais o Judiciário brasileiro vai voltar atrás nessa condenação e outras condenações que virão adiante. Como também o senhor Michel Temer. Mas se o senhor Michel Temer, se concluir esse mandato, também será condenado após isso. Isso eu tenho certeza absoluta. É questão de honra do Judiciário brasileiro estas condenações. Você não pode, depois de tantas provas, depois de tantas demonstrações de que existiram ilícitos penais, deslizes provocados por esse cidadão e por toda aquela escumalha que fica junto com ele, né, fazendo todas essas peripécias jurídicas no Brasil, que ele seja inocentado. Eu duvido que aconteça isso, sinceramente. Mari, tu acha mesmo... Vou embora para o Uruguai. Tu acha mesmo que ele está pensando que não tem mais chance? Eu já acho que é mais um episódio do coitadismo do Lula, porque ele sempre aproveita as oportunidades. Ele quer já formar alguém, como ele fez o Fernando Haddad em São Paulo, transformar o Fernando Haddad, como ele fez a Dilma candidata, colocar alguém, ele apoia por trás essa pessoa, e ele é um grande comunicador, para que essa pessoa seja eleita. É isso aí que vai acontecer. O cara que está sempre discursando, falando que as pessoas vão ter que engolir ele, porque ele vai se candidatar, porque ele vai ganhar as eleições. O Lula vai ser candidato, sim. Mesmo que o TRF condene, eu acho que o TRF vai condenar, apesar da torcida que existe contra o Moro aí, né? Porque tem uma claquezinha contra o Moro, contra o Rodrigo Janot.
Mas apesar dessa pressão, TRF4 acho que vai manter a decisão, o Lula vai ser condenado. Agora ele vai arrumar uma liminarzinha. Brasília se arruma liminar fácil, é só um sorteiozinho daqueles lá, distribuição cair para um ministro amigo, tá feito. A liminarzinha participa. Liminarzinha, mas o Brasil tá uma zona. Cheio de liminar. O mundo jurídico brasileiro é motivo de piada lá fora. Pior que eu tenho que concordar com o senhor Vitorino. É motivo de piada, é motivo de piada. Os tribunais brasileiros, a estrutura jurídica brasileira está falida. O Brasil é o país da impunidade. É o país da visão humanista, do justnaturalismo, sabe? É o positivismo às avessas. Então, a gente vê discursos inflamados, contorcionismos jurídicos, gente desentortando banana com base em princípios que foram criados no banheiro sentado no vaso. Isso? Tô irritado. Essa hora, Tô irritado. Não, Gustavo, o nosso telespectador não precisa ouvir isso. Não precisa ouvir, Vitorino. Que isso? Tá, não se tomei banho antes de vir pra cá. Não, por favor, você arruma. O que tem a ver o teu banho? Eu vou tomar de novo. Não, Menos mal. que isso? Porque a televisão agora tem cheiro, sabia? Menos. O dia que a TV tiver cheiro... A televisão pra ver essa coisa de mau humor. O dia que a televisão tiver cheiro... Vai ser complicado. Agora, o que tu tá falando, tipo, a começar pelo Michel Temer, que foi lá para a Assembleia Geral da ONU falando maravilhas do Brasil e nada acontece. E ninguém fala nada. Mas assim, Cristo identificou o país que ele é o presidente, porque não é o Brasil. Não, com certeza. Pelo não que ele é, falou, nem ele sabe de que país ele é presidente. E fica por isso mesmo. Ele vai numa Assembleia Geral da ONU. Olha a grandiosidade do evento que o nosso presidente vai. Ele fala coisas que não procedem. No terceiro, quarto minuto, ele diz porque... Mas ele não é o primeiro presidente que vai abrir a ONU e mente. E fica assim. Pô, no terceiro, quarto minuto... Mas se ele minuto, fazer isso aqui, fica assim. No terceiro, quarto minuto... Nós que somos os donos e que sofremos na carne e tudo isso, e fica assim. No terceiro, quarto minuto da manifestação dele, do discurso dele na ONU, ele diz, não, porque trouxemos ao Brasil equilíbrio fiscal. Hello? 154 milhões no ano passado, esse ano previsão 159 bilhões. Hello? Equilíbrio fiscal aonde, cara pálida? Ele disse isso, em alto e bom som. Equilíbrio fiscal, trouxemos equilíbrio fiscal. E eles mentem, Vitorino, com uma naturalidade, é um negócio... É uma cara de pau. Aí deu números do desmatamento. Pô, aí depois... Da redução, né? Perguntaram pra ele, mas peraí, da onde saem esses números? Não, isso faz parte de uma planilha de observação. Não, tem um estudo científico provando. Tem alguma coisa provando que foi reduzido o desmatamento? Ele foi lá e fez cálculo. Não tem, foi exercício de chutometria. Não, foi pior. Ele embasou num estudo e os próprios técnicos, enfim, disseram que não, que estava errado, que isso tinha que calcular. Já era ultrapassado. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, a polícia identificou entre planilhas do corretor Lúcio Funaro notas fiscais relativas a pagamentos de supostas propinas que o próprio delator teria operado junto com o dono da Gol, das linhas aéreas Gol, em diversos trechos, né? E aí tem, por exemplo, tem a Porsche do Eduardo Cunha. Tem a Porsche do Eduardo Cunha, tem uma série de outras coisas. Por que ele não conta essas coisas, hein? O dono da Gol estava envolvido lá em algumas coisinhas. O Constantino? O velho Constantino, que foi tem condenação, inclusive. Exatamente. Por assassinato. Imagina que ele faz. Assassinato é outra coisa. Mas assim, todo mundo sabe que o assassinato da Varig teve conotação política. Eu não vou citar o nome de empresa aqui, mas empresas, notadamente com sede em São Paulo, tinham interesses no assassinato da Varig. Primeiro, pelo poderio da Varig. E segundo, porque os slots da Varig praticamente bloqueavam a ampliação da malha aeronáutica nacional. Eu trouxe, há algum tempo atrás, um presidente do sindicato dos engenheiros de voo da Varig. Engenheiros de voo, instrutor, piloto, uma coisa assim, eu não lembro. Era o presidente do sindicato. E ele veio participar e aí começou a contar algumas coisas muito interessantes. A Varig era muito cobiçada não só pelo que estava no ar, mas principalmente pelo que estava em terra. O setor de manutenção da Varig era dos melhores do mundo. A infraestrutura de manutenção da Varig ao redor do mundo era
de dar inveja. A Varig chegou a estar entre as 4 maiores empresas aéreas do planeta, em termos de linhas, de infraestrutura e de serviço. Eu cheguei a voar os mais antigos, eu e o Marne, que os mais antigos. Eu cheguei a voar na Varig com talheres de aço inox e pratos de porcelana. Tinha menu? Jantar com prato de porcelana, de talheres de aço inox. Eu cheguei a voar na Varig nessa época. Então, assim, a Varig era muito cobiçada, mas especialmente o que a Varig tinha em terra é que era um problema. E vejam vocês, hoje a gente vê denúncias envolvendo companhias aéreas, aí a gente vê... Falando de companhia aérea, Chicão, caiu o preço das passagens? Não. Não. A ANAC, não, tá bem caro, inclusive, a ANAC viajar. Caiu para eles, né? Para a diretoria da ANAC, né? Só pode ser. Porque para a gente, não. Com essas passagens vai muito mal, obrigado. Continua subindo. Não, e subindo mesmo. Muito caro. Subindo, as passagens estão caríssimas. E a ANAC teve a cara de pau de divulgar essa semana uma nota à imprensa dizendo que o preço médio das passagens caiu no Brasil. Não. Para. Onde é que tá essa média aí? Para. Vai contar para outros. A melhorzinha hoje é a Azul, né? A Azul pelo menos te oferece alguns... mas as passagens... Deixa eu só fazer um anúncio aqui. O nosso WhatsApp, agora que a Carla conseguiu desbloquear ou acessar, tá? Acessei, eu liguei o Wi-Fi, isso que eu tinha pedido pra fazer. Então assim, não tá funcionando nada. Tu não ajudou em absolutamente. Não, ele ligou. Desde o começo do programa nós estávamos... Eu também amo você. Mas não adianta, tu fala, tu me tirou a palavra de um assunto, pegou, mudou o assunto, não concluiu o meu nem o teu. Nós te passamos o WhatsApp, tu devolveu para Carla sem funcionar e ela teve que consertar. E eu tive que pedir uma brecha aqui só para avisar para as pessoas. O senhor não está bloqueado, vocês não estão bloqueados. Agora é que o WhatsApp... agora. Não, tinha que ter feito agora é que o WhatsApp começou a funcionar. Tá, Gustavo Vitorino? Deu uma baixadinha na cadeira aqui só para ele se esconder mais. Estou arrasado. Ele gosta. Ele foi destruído. Foi destruído. Tá, é que assim, ó, boa noite, dona Magda. Tentei mandar um WhatsApp, mas acho que fui bloqueado. Não, vocês não foram bloqueados. Agora que o WhatsApp começou a funcionar, tá? E por que vocês não falam do Grêmio? Eu não sei. Eu vou falar do River Plate. É incrível que pareça, 15 minutos em Buenos Aires, o River Plate está ganhando de 3-0 do George Wilson. Eu falei. O River Plate vai fazer uma façanha inédita. Reverteu 3-0 na Bolívia. Hein? Eu te falei, não dá para... Ele levou 3 na Bolívia, agora já está ganhando de 13 em Buenos Aires. Quanto tempo de jogo? 15 minutos, o River Plate. Mas eu falei aqui nessa bancada. Deixa eu falar uma coisa pra ti. Impressionante. Eu vejo a crônica esportiva e vejo, às vezes, com todo o respeito que merece alguns colegas aí, eles não observam o óbvio. Quem é que não viu que o River Plate perdeu o oxigênio na Bolívia? Não, mas tudo bem. Jogou em Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, no nível do mar. Foi no nível do mar? Foi no nível do mar. Deixa as pessoas falarem um pouquinho depois. Eu acho que nós estamos perdendo oxigênio. Fala um pouco. Mas mesmo que fosse... O River Plate perdeu na partida de ida, Magda Beatriz, por 3-0 pro George Wilson, mano. Em Cochabamba, o nível do mar, que nem Porto Alegre. E tá ganhando de 13 em Buenos Aires em 15 nos 15 minutos. Queria um time desse. Vai ser um problema pro Grêmio, porque é um time muito fashion. É muito fashion. River Plate. Tá, e aí, e o do Grêmio, que o nosso telespectador... O Grêmio ganhou num jogo complicado. Eu não vi nada. Um jogo ruim de se ver. 1-0. 1-0, uma bola entrou e a grande sorte do Grêmio é que o Santos foi eliminado antes. Foi bom pro Grêmio. Pelo Barcelona de Guayaquil, só índio lá no Equador. Mas não subestime Barcelona de Guayaquil. Eliminou o Santos. Ele estava Maguari. Barcelona de Guayaquil eliminou o Santos, o Palmeiras. Eliminou. Mas acho que não é bobo, não, Barcelona. Júlio, eles não querem falar do Grêmio, não adianta. Tá, nós estamos falando, o adversário do Grêmio é o Barcelona de Guayaquil. O Grêmio venceu 1-0 na Arena ontem contra o Botafogo. Sorte do Cristo, né? Sabe que ele fez o gol do River Plate? Sabe quem é esse cara? Escoco. Escoco teve aqui. Fez os 3 gols do River Plate. Os 3 gols? Os 3 aqui, Escoco. No final vai todo mundo baixar a cadeira. Da seleção. Eu vou baixar a cadeira. Escoco. Eu entendo muito pouco de futebol. Olha o saco de beisebol. Só quero dizer para vocês o seguinte: o Grêmio é um time armado, é um time que tem um grande treinador, amigo dos jogadores. Eles têm um grupo
Eles estão em sintonia. Ouvindo um grande comentarista de uma rádio do Rio de Janeiro, ele disse exatamente isso. O Grêmio é, sim, favorito a ser o campeão da América. Eu estou me baseando em pessoas que conhecem futebol, porque eu conheço muito pouco de futebol. Eu sou um torcedor, eu sou um colorado torcedor, mas eu sou obrigado a dizer que o Grêmio está jogando muito bem. Eu não estou. Eu sou colorado. Eu vou dizer, eu sou pé quente. Agora eu descobri ontem, eu vi todo o jogo do Grêmio. Bom, então até o final. Agora eu vou até o estádio. Marli, vou pedir pra não vir. Marli. Só que entende, né? E estamos a 18 pontos da Série A de novo. Mas 18 pontos. Isso aí já é. 6 vitórias. Isso aí é e aí o Júlio de Oliveira falaram, então o WhatsApp não está bloqueado. Mas a senhora vai deixar de ficar... A Carla está linda, o Júlio disse. Só vai deixar de ficar daquele jeito. Ele vai ficar, isso aqui vai acontecer, né? Ele vai pegar um gancho de 7 dias do SOI, porque a nossa chefe está ali indignada. Sério? Não, mas vai descontar do salário, né? Não, desconta do salário. 7 dias de SOI. Descontado do meu? Descontado, que o Chicão Tofani descontaram do salário. O Chicão lavou a suja do ar. É, isso aí. Não, mas tu fez meleca. Tá, arruma tua cadeira aí, que não tem graça. A vida do Chicão BBB, né, Chicão? Mas ela falou... Finge que não ouve. Não discute comigo, o Vitorino estava falando de meleca. Vamos ver, não tem graça. O telespectador está falando da produção. Na terça-feira, a Carla acho que foi... A Carla acho que deu a notícia, né? Que aquele estudante de medicina que encontraram várias fotos e vídeos 12 de pornografia. 12 mil Que loucura esse cara. fotos e vídeos de pornografia infantil no celular, tablet, computador dele, na casa dele aqui em Porto Alegre. Ele foi preso na terça-feira e pagou fiança de 20 mil reais e foi solto. Só que na manhã desta quinta-feira foi preso novamente e ele vai ser, se, né, for comprovado de que ele é o culpado, por enquanto ele foi preso preventivamente, ele vai, adquirir... Ele vai responder. A pessoa se perde da notícia. Não, ele vai responder. Porque eu não sei os termos jurídicos, né? Mas ele vai responder pelos crimes de adquirir, possuir ou armazenar fotografia com cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente e aliciar, assediar, instigar ou constranger criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Somadas, as penas podem chegar até 7 anos de prisão. Isso preventivamente. O que acontece agora, Gustavo Vitorino, tu que conhece sobre Vitorino, não entendo. O cara pagou. Mas esse ele pagou fiança, pode ser preso no dia? Ele foi preso em flagrante. A prisão em flagrante foi na terça-feira, pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar fotografia com cena de sexo explícito ou pornográfico. Esse crime, ele permite sozinho que se pague uma fiança e se vá embora. Hoje, ele foi preso 20 mil reais que ele pagou. Exatamente. Foram uns 20 mil reais que ele pagou e aí foi para casa. E a polícia pediu, então, a prisão preventiva dele por 2 crimes. Esse que eu já falei, do aliciamento, e mais, aliás, do adquirir, possuir ou armazenar fotografias, etc., mais aliciar, assediar, instigar ou constranger criança, etc, etc. Somados, as 2 penas desses 2 crimes, inviabilizou um outro pedido de fiança. Então, agora ele fica preso preventivamente. Foi isso que aconteceu. A polícia foi esperta. Ficou mais coxudo o pedido. Ficou coxudo o pedido. Coxudo é bom. Tem um pedido coxudo, vem de coxa. Coxudo. Se eu digo isso, é pornografia. Pornografia, exatamente. Depende do contexto que se diz isso. Depende do contexto. Não tem contexto. Coxa em qualquer contexto. A Magda tá coxuda. Que quem grita sou eu. Não, mas para aí, o programa agora, ninguém mais pode gritar? Não. Um pode gritar? Não é assim. Não, eu acho que todo mundo tem medo de gritar. Mas a senhora está apontando o dedo para ele. Não pode apontar o dedo. Não pode apontar o dedo. Pode ter um caráter libidinoso, o dedo apontado. Isso aí é coisa tua, viu? Apontar o dedo. Tu acha, Vitorino? Vitorino não acha nada, ele tá super sem sorte hoje. Esse negócio de ficar apontando o dedo é sempre um perigo. O dedo é sempre um perigo. Olha o que, Vitorino? O dedo indica o quê? Magda, boa noite. Paulo Sérgio, boa noite. Quem é o Paulo Sérgio? Eu acho que estão te confundindo com o Paulo Sérgio. Hoje foi o Burdi, inclusive. É. O Burdi.
Eu até gostaria que o Lula fosse candidato, iria sofrer a maior derrocada da sua vida. Aí ele se refere ao Lula com algumas palavras assim: só 20% de ignorantes lhe dão apoio, aqueles que não desfrutam da roubalheira, mas o Moro vai colocá-lo para ver o sol nascer quadrado. Abraços, Milton Lacal. Nós somos mais de 230 milhões de brasileiros. Aumentou a população, então? Estava em 205 milhões, já está em 230? Foi o que ele me disse. Ah, aqui. bom. Olha aqui, ó, o Fábio Noronha, nosso telespectador, vindo ao encontro do que o Gustavo Vitorino começou a falar, depois ele descambou para a Varig. A Varig foi destruída pela política do Lula. Ele vendeu a Varig para beneficiar a TAM, porque a filha do dono da TAM casou com o filho do José Dirceu. Os impostos estão acabando com a aviação brasileira. É preciso lembrar que a era PT acabou com a Varig Transbrasil, VASP e Webjet. Beijos em todos. Amo vocês, Fábio Noronha. O Edson Ramos, ontem ele mandou um e-mail, bem menor do que este, mas o tema é mais ou menos o mesmo. Aí ele tinha pedido a opinião e tal, eu dei minha opinião, acabou o assunto. Agora hoje ele quer papo que dure. É possível fazer um comentário sobre a greve dos professores e a licença do governador por recomendação médica e com indicação de estresse? Como o magistério e os demais funcionários públicos, a exemplo do governador, conseguem administrar o estresse de receber uma miséria ainda parcelada? O magistério teve seu último aumento em novembro de 2014. Nem a reposição da inflação do período foi adicionada aos vencimentos. Grato, Edson Ramos de Paulo Júnior, de Cruz Alta. Uma pergunta interessante para o Vitorino que o Milton Silva fez. É sobre a greve dos professores? Não, mas é o que é feito com o dinheiro das fianças? É interessante essa pergunta. Tá, mas vamos falar da greve dos professores. Onde é que vai primeiro. o dinheiro das fianças? Ninguém vai falar? O Vitorino não fala mais, Não, da greve. Não, peraí. Não dá igual. Então tá bom. Eu quero saber o que é feito com o dinheiro das fianças. Xingado, né? Tu não é por mim, que tu é meu advogado, tu é meu irmão. Fala, Vitorino, fala. Paga um dia. Ele ficou satisfeito com a minha Paga um dia resposta. pro Alguém quer advogado. falar? Eu acho que não tem nada do que aditar mais. Você já disse ontem o que aconteceu. O governador Sartori é um homem de idade, ele está com problemas coronarianos, sim, problemas circulatórios, ele está com pressão alta. O médico disse: olha, você para por 3, 4 dias, você vai morrer. Qualquer um aqui está sujeito a isso. Ontem o Mário também não passou mal, com pressão passou alta. mal, foi em casa. Qualquer um está sujeito, qualquer pessoa com mais de 60 anos está sujeita a ter uma crise de pressão alta e morrer. E o governador está sob pressão, sim. Agora, a greve dos professores é uma greve justa, porque eles não estão recebendo, exemplo dos funcionários, coisa e tal. Agora, é aquele negócio, não tem de onde tirar dinheiro. Vai fazer dinheiro, vai fabricar dinheiro. Não tem de onde tirar. O Estado desandou. Aliás, o município está desandando também, hein? Vi a entrevista do prefeito sobre os salários de Porto Alegre estão entre os maiores do Brasil. Funcionários públicos da cidade de Porto Alegre ganha muito bem, tem um plano de carreira, progressões, incorporações e uma série de outras coisas que vai tornar os salários de Porto Alegre impagáveis daqui a A Cris quer saber o dinheiro das fianças também. Aliás, o Pedro fala exatamente sobre isso. Boa noite. Só um pouquinho, então. Boa noite, pessoal da bancada. Com um déficit de 267 milhões de reais até o final do ano, a Prefeitura de Porto Alegre vai fechar as portas, pois não tem dinheiro para pagar o funcionalismo. É isso aí. O que é o dinheiro das fianças, Gustavo Vitorino? Não, a Cris perguntou o dinheiro da fiança. Eu perguntei, a Cris perguntou, e o dinheiro do Silva perguntou. O dinheiro da fiança, olha bem, o dinheiro da fiança é feito um depósito judicial que você deposita, esse dinheiro fica à disposição da Justiça. São os famosos depósitos judiciais que o Estado do Rio Grande do Sul sacou. O Tasso Gelo que tirou. O Tasso, a Ieda pegou alguma coisa, não foi muito, mas pegou, mas o Tasso detonou, o Tasso explodiu, não sei quantos bilhões. Depois é que levou isso. E detonou. Botou no caixa único do Estado. Foi para caixa único do Estado para gastar. Exatamente. E aí o que acontece? Isso vira dívida, porque esse dinheiro é remunerado, né? Entendi. Esse dinheiro é remunerado, vira mais dívida para o Estado. Então, assim, quando a gente fala que o Tasso enterrou as finanças do Rio Grande do Sul, não foi só no governo dele, não, foi pro que vem aí. Aliás, a Justiça vai devolver os 20 mil reais do estudante de medicina que pagou no primeiro momento, preso em flagrante, 20 mil reais, foi para sua casa, mas voltou. Aí? Não divulgaram nem o nome, nem a instituição. Não divulgaram. Agora, se fosse um ladrãozinho ali da Rua da Praia... Pode isso? Não aparecer a cara e o nome dele? Pode, ele ainda é suspeito, né? Olha eu me metendo, mas eu acho que...
A doutora. Foi o que eu aprendi. Olha, com convicção. Eu tenho certeza que esse cara é classe média alta, por isso que não está aparecendo o nome dele. Olha aqui, ó, mas por bem menos até hoje não apareceu o nome do cara do Boa Noite Cinderela? Apareceu. O nome? O nome dele, eu já descobri. Eu queria saber não, também. Eu sou uma boa investigadora, mas não foi divulgado. Não apareceu. Qual é o nome dele? Não foi divulgado. Tu sabe, Eu descobri quem é, mas não foi divulgado. Diz o nome dele para nós saber. É porque não assim, apareceu na mídia. Mas eu não mas olha só, gente, conheço processo esse que corre em problema. segredo de justiça, você divulgar informações do processo é crime. É crime. Então. Mas de Processo pobre que também? corre- Processo que corre... Pobre também? Hã? De Pobre, aparece o nome? De Bob? Pobre. O Vitorino tá viajando, mano. Não, peraí. Eu tô falando do que diz a lei, não importa se é pobre ou se é rico. Por incrível que pareça, a lei não igual separa pra pobre e todos. rico. É, A mas separação, o nome dele quem separa pobre e rico é quem julga. Aí é que tá. Quem julga é E que quem separa. divulga. É, quem julga, quem acusa, E quem esses é que divulga. separam pobre de rico. Mas a lei não separa. E processo que corre em segredo de justiça, vazou alguma coisa, dá encrenca. Boa noite, bancada querida. Doutora Carla, Oi. explique as blusas da Magda e da Cris. Eu achei muito engraçado esse e-mail. As duas estão de Elisa rosa. Severo de Alegrete. As duas Buscão estão de rosa. fica- O doutor está implicando comigo. Não, é pra alguma coisa que tu tá fazendo que ela não tá gostando. Não sei. Então, vem pro Ou programa alguma que coisa fica que eu melhor. não tô fazendo, ela não tá gostando. Eu não sei porque que a Elisa pediu pra tu explicar. Pois é. Não É sei, porque tem muito fashion. não sei. Não sei, a da Magda tem A minha tem aplicações, pérolas. Tem e a pérolas. da Cris Que é é super sobreposição, né? Que é super tendência as pérolas. É, e a da Até Cris pro eu ano acho que que ela vem. tá sobreposição. achando estranha porque é uma sobreposição de Não, mas não é blusas. estranha. É uma sobreposição. É uma blusa só, é única. É uma t-shirt com uma regatinha, né? Se eu ficasse em pé, Eu dá quero pra ver que alguém- tem um laço na cintura. E é uma blusa Consegue só? alguém que faça minha sobrancelha? Eu É uma briguei com peça ela. única. Pensei que não era, eu achei Alguém que que era me faça duas. sobrancelha, porque eu briguei com a mulher que fazia pra mim. Mas que compasso, né? A gente tá falando aqui da nossa blusa. Chicão Tufani, tudo bem? Prazer, Magda Beatriz. Eu quero te apresentar, nós estamos num programa que chama Atualidades Pampa. No ar. Estamos no ar, Ao vivo. inclusive. É um programa que tem Que tem que ter É um interatividade. programa que tem uma proposta Que eu faço uma de levar ao interatividade, telespectador informação que eu tô informações. fazendo, é. Mas não Isso. cortes. Então vamos lá. Entende? Governador e prefeito Fábio Noronha, avisem a tá todos os bom. funcionários públicos que o Estado é um município e o município estão quebrados. Simples assim, acabou a mamata. Tá ruim? Vem pela iniciativa privada que tem bastante oportunidade de trabalho. Abraços, Fábio Noronha. Será que O Fábio está sendo duro, mas a Agora estou verdade é a informação, seguinte: mas- Claro que não, vamos lá. a máquina Claro que pública não. está inchada. Claro que sim, perdão. O River Plate fez o 4º gol no Inter. Isso é que é time, hein? Fez o 4º gol. Calma. Calma. Agora tu pode falar, deu uma brecha. Por isso que eu não O país, o Vira país. farofa, você tá dando uma notícia e aí o Chicão começa a fazer gracinha, falar da sobrancelha, da cueca, do não sei o quê. Para, tia. Não interrompe a notícia. Vamos lá, fala. Eu nem sei mais a informação que eu tava dando. Ah, Era Magda, eu posso falar então? Quando esquece, não é mentira. Não é mentira. Eu não minto. Eu dou informação e assumo a informação que eu dou. Agora, o que não é certo é você transformar um programa de jornalismo em festinha, em gracinha. Aí não. Vamos lá, Mário Mínima Barcelos. seriedade. O meu caro Vitorino, eu tenho o prazer, mas não é- prazer isso é chato, assim, né? de falar de um dos maiores escritores, um dos maiores homens da história da literatura mundial, este alemão chamado Johann Wolfgang Goethe. Nascido no dia 28 de agosto, Dona Cris, no signo de Virgem, que adorava astrologia e que escreveu as mais lindas páginas da história da literatura em língua alemã. Este é o primeiro de quatro volumes. Quero explicar para vocês que esses livrinhos aqui, esse livro, ele não custa baratinho, custa R$140, R$138. Porque traz as memórias, traz algumas poesias e algumas citações do Goethe. Goethe, aqui, ele já começa a falar da sua infância, quando ele tinha 6, 7 anos, quando ele, como todo menino peralta naquela época, ele brincava e quebrava os vasos, quebrava os brinquedinhos, atirava pela janela. Essa é uma história que eu vou contar em 2 ou 3 palavras. Ele atirava os pratinhos que ele tinha quando criança na calçada, na frente da casa dele, lá na Alemanha, aquelas casas diferenciadas, onde a calçada era junto à própria janela. Então, um pessoal estava vendo e começaram a aplaudir. Ele tinha 7 anos de idade. Joga mais! Aí ele começou a jogar tudo. Daqui a pouco mais, ele não tinha nada para jogar. E ele ficava feliz porque ele fazia as pessoas felizes. Ele se recorta disso quando ele tinha 7 anos.
e posiciona isso no seu livro. E daqui a pouco ele foi buscar os pratos da mãe. As tigelas da mãe daquela época, isso 1780 e poucos, né, etc., 1760. E aí ele começou, quebrou tudo. Até o momento que a mãe da mãe, que os alemães não dizem vó, diz a mãe da mãe, chega e tira dele e começa a rir junto. Então ele tem esse amor pela sua avó e pela sua mãe, porque ele era uma pessoa privilegiada. O seu pai foi prefeito, o avô, e eles eram homens ligados aos livros. E daí surge aquela história que eu sempre falo. A criança tem que, desde pequenino, tem que começar a ler, aprender. Isso é muito importante. E Goethe, esse grande alemão, que dá o Instituto Goethe, Porto Alegre, Avenida Goethe, uma das maiores personalidades da Alemanha, esta coisa, como disse o Vitorino, quantos Nobéis tem a Alemanha? 107, você falou, né? 103. Aí é que está. Goethe nasceu na Alemanha. Johann Wolfgang Goethe. São 4 volumes, eu só tenho apenas o primeiro volume. A casa de Goethe é imperdível em Frankfurt. Pois a propósito disso, Mário Barcelos, o Ezequiel José de Andrade, da Trindade, perdão, nosso telespectador, diz o seguinte: estamos numa crise educacional e cultural. E ele justamente pede a opinião da bancada sobre este assunto. Tu acabas de falar. É verdade. Fizesse um resumo excelente sobre isso. E eu digo mais, esse livro, que é um livro editado pela antiga Livraria do Globo, que não existe mais há muitos anos, então por isso que esse livro sai caro, sai R$140, são 4 volumes. Vai sair quanto? Vai sair mais de R$500 esses 4 volumes. Então, para uma pessoa que tem poucos recursos, se torna muito difícil ter um livro desse em casa. Acesso à internet e tal, tem muitas pessoas que leem pela internet. Eu acho que o livro tem que ter o livro, aquela sensação de posse. Né? Aquela sensação de posse, você está com Goethe na mão, essas coisas todas. Então nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade. Você não vê mais as pessoas com os livros debaixo dos braços, você não vê mais as pessoas lendo dentro de uma lotação, dentro de um avião, dentro de um ônibus, etc. Nem revista as pessoas estão comprando mais. Não, sabia disso? Só no celular, no smartphone. Não compram mais. O meu amigo Carlão, lá da Banca Fronteira, comentou comigo hoje. Olha, não vendo mais revista, as pessoas não levam mais, as revistas estão acabando. Uma série de revistas que eram famosas, Contigo, etc. As pessoas estão lendo só não gastam mais, né? Não gastam mais. Tudo vaza na internet, né? Infelizmente. É verdade. A nossa telespectadora Leila Fernanda Monteiro, a respeito do que falamos agora, se saiu, não saiu o nome do rapaz, esse, né? Sim. Esse estudante, né? Eu sei que as pessoas têm muita vontade de querer saber quem é o pedófilo, diz ela. Mas não devemos marcar ainda mais uma pessoa dando a ele exposição para todo o Rio Grande do Sul. Ele tem o direito de repensar a vida dele e continuar, uma vez que a sociedade não perdoa. Sobre Bolsonaro. Boa noite, Magda. Bolsonaro está há uns 25 anos mamando nas tetas do governo, como se diz. Só o que ele fez foi botar todos os filhos como políticos também. Então pergunte ao Chicão, que o defende como candidato, diga algum projeto bom para todos os brasileiros que o Bolsonaro tenha feito. Abraços, Jean. Mas não é o Jean Willis, é o Jean Guedes. O projeto maior do Bolsonaro é a sua atitude, dignidade e honestidade num país de ladrões e corruptos. Só isso é o projeto. A castração química era um outro grande projeto para evitar que esses pedófilos estivessem no noticiário, que nem a gente noticiou há pouco. O Vitorino e a Magda falando. Isso aí foi impedida pela grande deputada dos direitos humanos, do direito das pessoas, do direito de gente, que é Maria do Rosário, que eu não sei como é que existe como deputado. Só isso. O dia desse eu fiz essa pergunta. Pois é, o Bolsonaro, qual é o projeto do Bolsonaro? E um telespectador me mandou uma relação de projetos dele. Ele tem, ele mandou uma relação que tinha uns 20 projetos, e alguns como esse, da castração química, que só não foi aprovado ainda por causa do babaquice lá dos direitos humanos, direito do diabo carregue, porque na maioria dos países de primeiro mundo já existe esse tipo de punição.
e uma série de outros projetos. Projeto de revisão da lei do desarmamento, um projeto de estruturação de uma polícia nacional. E os direitos humanos das crianças molestadas. Dos pais dessas crianças molestadas. Vítima da sociedade é quem é molestado, é quem toma tiro de bandido na rua. Esse é vítima da sociedade. Mas essa turminha, um país que está... Eu quero, na sequência dessa informação que vocês estão dando, eu quero dar uma informação. Uma mulher matou o pai, ela cuidava do pai, o pai estava enfermo. Ela matou o pai e enterrou no pátio ali. A polícia descobriu, em função do mau cheiro, etc., prenderam ela. E ela explicou por que ela tinha feito isso. Que na infância dela, ela foi molestada pelo pai. Mas ela esperou todos esses anos, já os direitos humanos estão defendendo ela, todos esses anos, para matar o pai e enterrar no próprio pátio. E agora? Como é que tu vai agora? Isso? Mas é uma deformação, né, o Marne? Aí já é um comportamento homicida, enfim. Eu lembro de um caso... Já estão defendendo ela. Eu lembro de um caso muito rumoroso, eu acho que foi na Inglaterra, um caso muito rumoroso de uma moça que conseguiu convencer o tribunal de que ela matou o seu pai sem dor, para ele parar de sofrer. Ele estava com câncer terminal. Isso é outra coisa. Não é eutanásia. Ela disse que matou. Ela matou. Não foi ele que se matou, ela matou. Sim. Então, assim, aquilo gerou uma controvérsia jurídica brutal. Acho que foi no final dos anos 90 isso, que gerou uma discussão brutal e aí veio à baila o assunto eutanásia. E alguns países da Europa já têm a eutanásia assistida. Pessoa que quer deixar de viver com dignidade e sem dor. Na Bélgica, Dinamarca, e que eu lembro são 4 ou 5. Nos Estados Unidos não tem estados não permite. A pressão religiosa, né? Gustavo Vitorino, o nosso telespectador de Cruz Alta, o Edson Ramos de Paulo Júnior, que falou sobre a greve dos professores, ele respondeu ao teu comentário, disse concordar contigo, aproveita para dizer que respeita a tua opinião e dos demais componentes da mesa sobre a questão dos cuidados com a saúde de uma pessoa na condição do governador, enfim. Só acha um desaforo que o estresse seja resolvido em um resort de luxo no Costão do Santinho com toda a situação que vivemos. Esta é a prova de que o governador não está nem aí. Se existem problemas, o gestor tem que trabalhar para resolvê-los. Estamos indo para 22 meses de parcelamento consecutivo e o governo continua pedindo paciência. Se com todo esse tempo não deu para resolver, é porque é incompetente. A crise só existe do Piratini para fora. Abraços a todos. Edson. Dona Magda, tu me dá 15 segundos? Pois, claro. Eu fui e sou talvez um dos maiores críticos do governador Ivo Sartori. Agora, se o governador do estado não pode repousar no Costão do Santinho, aí é muita chinelagem. O governador tem esse direito. Ele tem razão. Tem esse direito. Nos Estados Unidos, o presidente não tem aposentadoria pro resto da vida. Afinal de contas, certo ou errado, ele é um dignatário que representa os gaúchos. Não vai querer ver o governador numa pousadinha lá em Canasvieiras de quebrada lá. Ah, não. Esse cara não tá com 50 pila por dia. O governador tem que ter essa dignidade. Por falar em defesa do governador, tem um e-mail aqui do Christian Robert, em defesa do Chicão. Em defesa do Chicão e contra o Vitorino, quando disse que o Chicão transforma em uma festinha esse programa. Pelo contrário, o Chicão transforma esse programa em um programa diferenciado, pois se não fosse ele, esse programa seria comum, igual a outros tantos que existem por aí, chatos e com os mesmos assuntos. Exatamente. Obrigado, mas na verdade o nome dele é Roberto e ele é de Canoas e ele botou leiam, por favor, já li. Magda, tu falasse uma coisa extremamente brilhante. O Roberto brilhante. que falou, não fui eu. Não, o Roberto falou, porque eu posto do meu jeito, que eu não concorro a jornalista do ano, eu concorreria ao artista do ano. Ao Oscar. É o artista da terrinha. Eu acho que uma forma de jornalismo é isso que eu faço. Um jornalismo, às vezes, blasé, debochado, inteligente, com muito suel. Isso aí que dá o charme no programa. E o Vitorino, em drops. E o Vitorino vai ser o jornalista do ano, porque toda essa bancada, de uma forma ou de outra, comenta, tem o seu jeito, o seu estilo. Foi isso que o Roberto deixa o programa legal. Agora o Vitorino me castiga, e eu sou legal com ele, gosto dele. Mas é que não tem essa relação de amor e ódio. Não, e eu pago religiosamente ele como meu advogado. Exatamente. Ele é muito competente. Essa é a melhor parte dos honorários, estão super em dia. Beijo, abraço, do Santander, lá, não desceu o rolo aqui. Do Santander Cultural. Santander Cultural.
Me paga com o ingresso da... Como é? Da Queer Museu. Eu não conheço uma pessoa que esteja de mal com o Chicão Tofani. Não dá pra ficar de mal com o Chicão Tofani? Como é que é? Até eu não consigo ficar de mal com ele. Eu acho graça. Provoca, que tu já tá bem da pressão. Porque eu acho graça, apesar das bobagens que ele fala de vez em quando, eu acho graça. Bobagem, eu nunca disse uma bobagem aqui. Ah, não? É que eu tenho uma forma citar mais humorista algumas das de falar. bobagens Não, que ele não fala bobagem, ele é uma bobagem. Mas, Carol, Mas o que eu acho que tinha que botar o dedo nele, Magda. Agora Como botar o dedo em mim, rapaz? Vai procurar outra turma. Presta atenção, como botar o dedo em mim? Eu já não tenho. Vou botar o dedo na mão. Olha esse medo da diretora, ó. Olha esse medo da diretora. E a loira dizendo que eu falo bobagem. Que é isso, 181? Uma loira, essa loira tem nome, Chicão Tofani. Meu nome é Jéssica Weber, muito prazer. Mas eu acho que é um elogio chamar de loira. Não, não. Eu se eu fosse mulher, eu seria loira. Quase que ele disse loira. Seria uma É loira uma característica, uma característica. Não é o meu nome. bem piriguete. Se fosse mulher, ia ser muito vadia, né? Ele Acha que eu ia ficar num mole com esses guri na laveira aí? melhor acabar com ele. E me levar pra Paris. Tofani, para. Mas Estão me queimando, Vitorino. Baixinho. quero falar de uma coisa interessante. Então fala, Posso? interessante. Não baixa a cadeira, para. Tu disse baixinho. É uma palhaçada. Ele vai estragar a cadeira. Eu disse baixinho. Uma cadeira nova, pô, tu vai Não estragar pode a cadeira, fazer guri. isso. Se o Alexandre... Dona Mônica, ele vai estragar a cadeira. Errei tudo aqui. Mário, hoje é dia do radialista, Dona né? Mônica. Há 3 anos a Mário. menina produtora. Vitorino agora, microfone. Esse é a menina Jéssica falar, carinha a boca. Mário, hoje é dia do radialista, né? E amanhã, tu sabe dia do que é? Não. Amanhã é o dia mundial sem carro. Ah, é ruim. Jura, né? Para promover. Esse dia foi criado, não foi no Brasil, obviamente, né? Foi criado nos Estados Unidos para fazer com que as pessoas reflitam no uso excessivo do automóvel. E é verdade, né? Por que a senhora antecipou para hoje, hein? Porque eu quis falar. É loira, tá certo. Olha, tu não ofende as pessoas. Mas a loira linda tem direito de dizer qualquer coisa. O que tu quer dizer com Eu isso? quis dizer que a loira, quando é linda, Ele quis dizer que loira pode cometer. Será que eu posso falar por que eu disse antecipadamente que hoje é o dia mundial sem carro? Será que eu posso falar? Ou tu vai dizer que eu sou loira? Mas eu acho que é um adjetivo assim de... Não é um adjetivo, tu sabe muito bem que isso gera um preconceito. É preconceito de chamar burra. de loira alguém? Claro Eu que não é. sabia disso. Claro que é. Careca é preconceito? Não admito isso. loira Eu falei antecipadamente. Não, mas por quê? Porque eu quero falar para as pessoas dos eventos que vão acontecer Amanhã. para conscientização das pessoas, para que as pessoas possam refletir também amanhã. Então eu acho que a gente tem que dar a agenda um dia antes, não é? Calma, Isso aí, Jéssica. Então, o seguinte, não estraga a tua amanhã... participação por causa dele, que Muito não, ele obrigada, não merece. Magda. Amanhã vai acontecer a pedalada do Dia Mundial Sem Carro. Né? Vão visitar alguns lugares de Porto Alegre, vai começar no Largo da Epatur às 19 horas e vai até às 22 horas da noite. Legal, para que as pessoas que trabalham durante o dia possam comparecer. Então, se você quiser, né, refletir sobre o uso excessivo do automóvel, fiquei até nervosa. Não, olha que raiva. Até eu fiquei nervosa. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia, pela comodidade de ter um automóvel em casa, elas não caminham mais, não andam mais de bicicleta, elas não se exercitam mais. Então, eu acho que, desculpa, é importante para que as pessoas reflitam e pensem um pouquinho e também no meio ambiente, né? Porque o carro traz muita poluição para a cidade. Então, se você quiser pedalar amanhã às 19 horas no Largo da Epatur. E vão acontecer vários eventos pelo Brasil e também pelo mundo. Muito bem. Que pena que nós não temos, assim, por exemplo, o metrô, para poder deixar o carro em casa e fazer o uso do metrô, como se tem nos países desenvolvidos. Infelizmente, um transporte coletivo bacana, tipo, não, hoje é o dia sem carro, não vou sair de carro, não vou pegar Uber, não vou pegar táxi. É uma pena que nós não temos esse recurso, né? Isso bem desenvolvido, a gente não precisava ter um dia sem carro, né? Não precisa ter carro. Dona Magda, eu vou pegar a carona do dia do sem automóvel. Um amigo meu, Miguel Astejano, teve a ideia genial, porque sabe que eu sou ando de bike, né? Todo dia eu vou pro centro de bike, eu ando de bicicleta. Tu vai de bike?
Ele colocou, a Gaúcha Bike está colocando a primeira empresa no Rio Grande do Sul a alugar bicicleta. Sabia que não tem bicicleta para alugar em Porto Alegre? Só nas nossas... Não tem para tu pegar uma bicicleta para passar um final de semana. Ele está lançando isso aí, uma ideia maravilhosa isso aí, sabe? Principalmente para mim que sou de bicicleta. Muito bem. Bruno Luiz diz, boa noite, dona Magda. A arte é o reflexo da nossa pátria. Nossa arte não anda muito interessante. Santander que o diga. E a pátria nem se fala. Mário Barcelos, quem aniversaria neste dia de hoje? Primeiro aniversariante de hoje, Quem o ator Jofre Soares, nascido em Palmeira dos Índios, em Alagoas, fez inúmeras novelas, fez muitos filmes. Eu acho que ele é um dos maiores atores do cinema brasileiro de todos os tempos. Eliana Macedo, os jovens não se recordam, mas ela foi estrelíssima da Atlântida e fez muitos filmes com os maiores galãs da época, Anselmo Duarte, Silvio Farney e outros tantos. Eliana Macedo, era sobrinha do Watson Macedo, que era um diretor de cinema que fez grande sucesso naquela época, década de 50 e década de 60. Ela morreu com apenas 63 anos. Norma Bengel foi a primeira atriz brasileira no filme O Cafajeste a fazer o nu frontal. O nu frontal. Norma Bengel? Foi um escândalo isso. E aí passou o tempo, ela casou com um italiano e depois ela disse, não quero mais ficar casada, eu vou ter namorados, e passou a vida inteira tendo namorados. Morreu na pobreza, processada, ela disse que foi enganada pelo advogado, uma série de histórias e... Mas ela teve uma vida bem agitada. Bem agitada, né? Ela morreu totalmente pobre, né? Teve derrame cerebral, não tinha mais como viver sozinha e foi realmente uma coisa muito difícil. Tristeza. O Jerry Bruckheimer, que é um produtor cinematográfico de muito sucesso. Stephen King, que já vendeu mais de Stephen King. Stephen. Obrigado. Stephen King, que já vendeu mais de 400 milhões de livros no mundo inteiro e algumas das suas obras foram transpostas para o cinema e aqueles filmes horrorosos de terror e tal. Ele é um grande sucesso. Mas, Marne, os livros dele são incríveis. O Stephen King tem fãs, assim... aficionados por ele mundo afora. E os filmes dele são muito legais. Ele tem livros que viraram filmes incríveis, Cemitério Maldito. E você gosta dos livros dele? Eu prefiro, o meu marido lê muitos livros, mas eu prefiro os filmes. E tu sabe que tem um que tá em cartaz, o remake do It, que é do palhaço. Sabe aquele palhaço? Aquele filme de terror do palhaço, sim. It? O remake entrou em cartaz agora no início do mês, It, de Stephen King. Que eu tô louca pra ver no cinema, mas preciso de uma companhia. Vou ter coragem de sozinha. Continuar com os aniversariantes. O Bill Murray, que fez muitos filmes, aquele filme Blues, como é Blues? Não sei, não me lembro não. Era um fantasma, era um boneco de neve que andava pela cidade, etc. O Ghostbusters. Isso. Aquele filme. O Bill Murray fez Ghostbusters. Sim, ele era um dos três. Tá completando 67 anos hoje. O político japonês, primeiro-ministro do Japão, 63 anos. Aquele daquela coisa que tinha eu não vou me lembrar aquela. Shinzo Abe, sabe tudo, né? Primeiro-ministro japonês, é aniversário no dia de hoje. A Ingra Liberato, atriz brasileira, que viveu muitos anos aqui em Porto Alegre, casou com o Duca, né? O Duca lá em Deca, meu amigo. Hoje é casado com a deputada Manuela Dávila. Isso, então foi casada com ele, a Ingra Liberato, uma excelente atriz, completando hoje 51 anos de idade. O Popó, completando 42 anos, foi campeão mundial, o Popó, e a atriz de origem nipônica, a Daniele Suzuki, completando 40 anos, ela desistiu do Brasil, foi embora para os Estados Unidos da América. Quantos anos ela está fazendo? 40. Nossa, Daniele Suzuki. Amor, aquela guria, né? Linda. O que eu acho engraçado, teve um rapaz aqui que me criticou por um comentário que eu fiz dizendo, não vou dar o nome dele, até por uma questão de respeito. O rapaz me criticou, disse que eu tinha feito um comentário racista, um comentário de alguém iletrado, me chamou de iletrado. Só que as 3 frases da mensagem dele tem 5 erros de português. O nosso telespectador... O Cebolinha, ele é. O nosso telespectador está dizendo que o governador não está no Costão do Santinho.
Está em Caldas da Imperatriz. Por favor, corrijam. Caldas é do lado de Floripa, não é? Do meu amigo Carlos Henrique Schmidt, do Grupo São Rafael. Deve estar normal, das águas termais. Um lugar bacana. Não é um lugar de alto luxo tanto assim. E o Dirceu, também no WhatsApp, diz o seguinte: o país já está com um estopim aceso. Se mexerem com o juiz Sérgio Moro, podem ter certeza que os militares assumem no mesmo dia e amparados na Constituição, porque o país entrou em colapso disciplinar, desorganização em todo o sistema político, etc. Viva o general Mourão. Nossa, Dirceu. Bom, Sérgio Moro e General Mourão, nós já estamos São ídolos. com dois heróis. A dupla dinâmica, ídolos, dupla perfeita. Querido Vitorino, não estou sendo duro com o funcionalismo público, estou tratando com a realidade. Trabalhei a vida toda na iniciativa privada e por mais de uma vez tive salários atrasados. E nem por isso fiz greve, porque se a empresa quebra, eu quebro também. Repito, a iniciativa privada está cheia de oportunidades, sim. Grande abraço, sou seu fã, Fábio Noronha. Fábio, ninguém larga o ossinho do emprego público, cabidezinho público, para ir para a iniciativa privada. Iniciativa privada, amigo, se você não mostrar serviço, você está fora. Com certeza. Você está fora. Iniciativa privada, você tem que trabalhar mesmo. Está fora. E outra coisa, as aposentadorias no serviço público são bem diferentes os critérios do que na iniciativa privada. A iniciativa privada não tem as progressões, não sei, tem isso e aquilo, e o setor público tem estabilidade, né? Aí eles dizem, mas o funcionário público não tem fundo de garantia. Né? Sim, mas com estabilidade. Pergunta para a iniciativa privada se os trabalhadores da iniciativa privada querem trocar a estabilidade pelo fundo de garantia. Todo mundo troca. Olha aqui, ó, o nosso telespectador assíduo, Vinícius de la Paz, diz o seguinte: minha mãe esteve em um hotel e encontrou o governador Sartori. Ele não está no Costão do Santinho, mas está em Santa Catarina. Conversaram bastante. Minha mãe é uma senhora que, quando criança, vivenciou a Segunda Guerra Mundial. E, ao saber de sua nacionalidade, Sartori comentou com ela que muitos investimentos estarão chegando ao Estado, oriundos do país da qual minha mãe é cidadã. O Tiago Bastos diz o seguinte: boa noite a todos, sou fã do Chicão Tofani, pois o cara tem estilo. Abraços, parabéns pelo programa. Tiago de Palmares do Sul. Qual é o país de origem da senhora essa? Dona Magda, o programa é ótimo, mas creio que... Tá bem. Luiz Brasco. Estou com o Chicão, também sou bilionário. E olha, desculpa, Bruno Luiz. Desculpa, Bruno Luiz. Deu pane. Não, parei. Dona Magda, o programa é ótimo. Tem que ler primeiro. Mas creio que se a bancada fosse composta somente por ti, a Jéssica, a Cris e a Carla, seria bem melhor, com todo respeito. Eu fiquei assustada, eu não sabia o que tinha aqui. Não tem problema, eu, Vitor. Muito obrigada. Estou com o Chicão, também sou bilionário e olha que uma grande parte de pessoas que conheço também. E aí falo em projetos. Mas se é para fazer projetos como estes feitos por políticos do PC, do B, PT e PSOL, melhor não fazer nada, pois geralmente são contra a população honesta que quer o bem deste país. Boa noite, Luiz Brasco. Aí que era só nós, eu achei que ele estava falando de todo mundo, eu fiquei meio nervosa e parei de falar. Boa noite, Magda de Bancada, adoro o programa, assisto as duas edições sempre, parabéns, vocês são ótimos. Só que seria bom o Vitorino tirar umas férias, porque ele está muito irritadinho, sempre querendo ser dono da verdade e não deixando os colegas falarem. Um abraço a todos. Cristina Zambiasi, de Caxias do Sul. Sei que você é covarde, que você não vai ler. Ai, Jesus. Mas como conseguiram juntar tantos medíocres numa bancada só? Fernando Corrêa, Caxias do Sul. Fernando, fazia horas que tu não nos assistia, não falava mal de nós. Que bom que tu voltasse, Fernando! Mas viu, dona Magda? Oi, querido. Aconteceu algo que eu acho de uma gravidade no trânsito de Porto Alegre durante a Semana Farroupilha. Empresários da Cidade Baixa, que são meus amigos, disseram o seguinte: Chicão, leva isso pro ar. Não houve uma balada segura e uma batida de azulzinha e brigada perto do acampamento Farroupilha. O acampamento Farroupilha ficou 15 dias. Os caras bebiam todas. Não tinha nada lá. Agora,
As ruas da Cidade Baixa é todo dia balada segura, inibindo os comerciantes, pagam os seus impostos, colocam casas noturnas, fazem parte do turismo de Porto Alegre e a polícia sempre ali, é PTC, é brigada e blá, blá, blá. Agora, acampamento Farroupilha, tudo pode, Olha, tudo vale. Chicão, eu passei todos os dias durante a semana, né, quando saía daqui da TV para ir para casa, passei por ali, tinha carro do EPTC, tinha azuizinhos e eu... Mas balada segura, Jéssica, no acampamento Farroupilha não houve nas imediações. Mas Isso não tem aí balada segura na Cidade Baixa também, tem policiamento. Tem na Lime Silva sempre. tem muito na Lima sabe, Silva. né? Pega todo Sim. mundo ali. Tem, na Perimetral, na Lime Silva. Na Lime Silva com a República. São as troncais, né? Tem, sim. Balada segura ali. Sabe que o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, o juiz que deu a sentença polêmica a respeito, entre aspas, da cura gay, que muitos acharam que dentro do texto dele tinha algo do tipo que o homossexualismo deveria ser tratado como doença, etc. Todo mundo está sabendo dessa história, né? O juiz foi convidado por todos os veículos para dar entrevista, né? Para falar sobre o fato e tal. E ele emitiu simplesmente uma nota que eu vou ler agora, tá? Considerando que em nenhum momento este magistrado considerou ser a homossexualidade uma doença ou qualquer tipo de transtorno psíquico passível de tratamento, considerando ser vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. Artigo 36, daí ele dá todo o artigo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Considerando existir meio processual adequado à disposição das partes para pedir o esclarecimento, embargos declaratórios, de eventuais obscuridades ou contradições em qualquer decisão judicial, esse magistrado vem a público declinar dos convites a ele formulados por diversos meios de comunicação, no intuito de debater ou esclarecer seu posicionamento acerca da questão. Espera-se a compreensão do público em geral, em especial daqueles que não tiveram a oportunidade de ler em sua integralidade a referida decisão, que se encontra disponível no sítio do TRF1. Muito bom esse juiz, hein? Gostei, virei fã dele. Deu no rim. Pô, os caras não lê. É a manchete. Tiram conclusões bobó que estão faturando uma campanha idiota. Aí tem gente que bota, aqui tem cura, não tem cura, porque não é doença. A caixinha de não sei o que, as brincadeiras. Pô, o juiz, em momento algum, o juiz está dizendo o seguinte, olha aqui, ó, eu não vou dar explicação sobre algo que eu não escrevi. Não, e nem posso falar num processo. Como é que ele vai falar do processo, uma decisão? E mais, como é que ele vai dar explicação sobre algo que ele não escreveu? Sabe? Pô, eu até entendo a imprensa que quer repercutir, mas, puxa, minimamente as pessoas têm que ter ruim, né? sensibilidade. E a repercussão foi internacional, né? Mas aí que tá. Repercutiu porque meia dúzia de idiotas que ocupam espaço nobre na imprensa fizeram um negócio que infernizou a internet. Aí eu tô vendo tanta gente falar bobagem. Porque a cura gay... O juiz não falou nada disso. Em momento algum passou perto da sentença dele. É como a fala do Mourão também. Não, e outra coisa, essa nota oficial que ele divulgou, que a Carla acabou de ler, para mim, é uma forma de chamar o Brasil de analfabeto. Aprender a falar só sobre o que está escrito. Falando em internet, né, que viralizou na internet a história do juiz, tá viralizando também a história que o mundo vai acabar sábado. Daí eu já várias pessoas... Nesse sábado, que horas que tem um aniversário? O tal do numerólogo, esse já espalhou esse mesmo boato. Dá tempo de ir no aniversário da avó? Vai, volta pra cá. Eu compro presente pra criança ou não? Se for à tarde, eu faço churrasco a meio-dia. Mas dá tempo? Não, diz que não dá. Diz que não dá. Não tem vai hora. acabar às 9 da manhã. Mentira, não vai 9 acabar da manhã? nada. Não vai acabar. Porque assim, ó, ele já fez a mesma coisa em 2012. E aí os astrólogos, enfim, e também aqueles cientistas da NASA disseram assim, não tem a mínima possibilidade. Caso acontecesse de realmente, né, ter alguma coisa de contato com a Terra, os astrônomos já teriam visto alguma coisa. Algum astrônomo já tinha visto o sinal, né, do tal do planeta que ele diz que é o Nibiru, ou planeta X. Então, assim, fiquem tranquilos. Compra o presente, Magda. Graças a Deus. Eu tenho aniversário para ir nesse sábado. Eu estava preocupada com esse assunto. Dona Magda, o presidente Trump... O presidente Trump
cometeu mais uma gafe, né? Ele foi falar da África, né? Que um país da África erradicou o ebola, etc., com a ajuda nossa dos americanos. Ele falou na Nâmbia. A Nâmbia, não existe esse país. Namíbia. Ou Zâmbia. Ele disse Nâmbia, né? Nâmbia, foi o que ele disse, eu ouvi, tá aqui, ó. Ou então Gâmbia, as pessoas estão rindo dele, né? Mas o projeto americano agora é dar mais um sufoco na Federação Russa, né? Eu vou contar uma pequena história para vocês do presidente Putin. Em 1989, quando cai o Muro de Berlim, o presidente Putin estava em Berlim, a chamada Berlim Oriental daquela época, quando começa a derrubar o muro. Ele era general da KGB, todo mundo sabe disso, ele estava na KGB com seu revólver, quando um grupo de pessoas se dirige à sede da KGB e queriam colocar fogo em todos os documentos lá, aquela coisa. Ele pegou o revólver, saiu para a rua, ninguém entra aqui enquanto eu estiver vivo. Deu 3 tiros para o ar e enfrentou toda aquela população, todas aquelas pessoas que estavam ali querendo. Então, esse homem, ele não tem medo. Então, esse homem, o senhor Putin, ele é um homem firme. Nessa coisa da Crimeia, que é a saída por Mar Negro, o único local em que a União Soviética, a antiga União Soviética, a Federação Russa pode sair com as suas frotas, seus navios, etc. Então, não brinque. Como disse o representante da Coreia do Norte, chamou esse senhor Trump de cachorro, como é que ele disse? Como é que ele disse? Cachorro falante, alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, não brinque com o senhor Putin, que tem o 2º maior arsenal atômico do mundo. E o que, em realidade, as pessoas estão querendo, os grandes potentados, como os Estados Unidos, por exemplo, que a dívida é superior ao PIB. Os Estados Unidos já está devendo quase 20 trilhões de dólares. Prestem atenção nisso. Uma guerra seria muito interessante nesse momento. Eu quero dar um tapa na minha boca, mas não posso me calar em dizer isso para vocês. Olha, o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, negou, no início dessa noite, um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apontava parcialidade do juiz federal Sérgio Moro para conduzir inquéritos dos quais Lula é alvo na Operação Lava Jato. O TRF da 4ª Região já havia negado este pedido da defesa de Lula sobre o caso. O tribunal concluiu que, ao contrário das alegações da defesa do ex-presidente, eventuais manifestações de Moro em textos jurídicos ou palestras sobre corrupção não levariam à suspeição do magistrado para julgar os casos contra Lula. Essa foi a decisão no início da noite. O que me causa estranheza, Magda? Assim, ó, um advogado modesto como eu, muquirana, coisa e tal, se para defender alguém eu intentasse metade das ações que esses caras intentam para tentar alguma coisa, eu seria multado. O magistrado ou o tribunal, ao receber reiteradas ações recorrentes sobre o mesmo tema e a mesma matéria, ele tem o direito de multar o advogado. Pois é, né? Isso que eu pergunto. Por litigância de má-fé, sabe? Esses caras infernizam os processos. Uma coisa é você defender alguém, a outra coisa é você infernizar de forma reiterada o mesmo processo, o mesmo recurso, no mesmo lugar. Pô, o caso do Michel Temer. O tribunal estava julgando ontem, a admissibilidade, o remessa à Câmara, naquela hora, pedindo a mesma coisa, o mesmo advogado, o mesmo réu, com um fundamento diferente. Sabe, isso é uma esculhambação. Agora, se eu, mísero advogado como eu, faço uma coisa dessa, eu já teria sido multado há muito tempo. Então, aí que me irrita. Por que alguns advogados e alguns réus são vistos com uma forma, por uma visão dos tribunais e pelos juízes, e outros diferentes? Mas por que a OAB não se manifesta? Por que alguns advogados, não vou citar o nome de advogado aqui, mas alguns advogados infernizam o processo e não dá nada? Se eu fizer metade do que esses caras fazem num processo comum de um cliente desconhecido, sem repercussão, eu estava multado há muito tempo. Pois é. É isso que não dá para entender. Não dá Falta mesmo. O quê? Falta aquilo roxo para alguém debaixo da toga para multar esses caras? Sim, acho que sim. Porque a única justificativa... Tem que cair na mão de um desembargador, são eles um juiz que podem aí. Fazer isso, né? Sim, é a justiça. Pô, cair na mão de um juiz, de um desembargador irritado, que, pô, mas isso aqui o senhor já pediu 8 vezes.
8, você já pediu naquela instância, aí o senhor recorreu, aí recorreu. Palhaçada, né? Aí voltou, aí o senhor entrou com um novo processo. Ah, para! Tá na hora de começar e multa pesada, porque são advogados que ganham milhões de reais. Tá na hora de multar esses caras, porque daqui a pouco pega alguém no contrapé, aí arruma uma liminarzinha. E é o que vai acontecer com o Lula participar. O Lula vai ser condenado. Quem é que paga os advogados do Lula, hein? Será? Milhões. Você pensa que ele tirou dinheiro de onde? Na hora que você pensa que o Lula tirou dinheiro? Pois é, e o advogado não tem que explicar a origem? Com salário de presidente da República, 30 mil na época? 30 paus. 30 mil na época, o salário de presidente da República, ele ia comprar essas coisas todas? Ia pagar advogado, cobra milhões de honorário? Você que pagou. Eu? Todos nós. Obrigada pelo Luiz Lara. Luiz Lara já tinha dito aqui, ó, ministro rejeita recurso de Lula contra o juiz Sérgio Moro. Isso aí. Nosso espectador. Isso aí. Oi, pessoal. O Gustavo tem razão de achar esta bandalheira um desgosto. Gosto do que ele fala. Eu faço direito e uma das minhas disciplinas é direito eleitoral. Quando leio as leis, o Código Eleitoral, os jornais... Ih, perdi aqui o coisa. Fiz uma bobagem aqui, perdi o e-mail da pessoa. Boa noite a todos, aqui quem fala é a Melissa. Queria primeiramente dizer que vocês são demais. E claro, fala do Grêmio que ganhou ontem 1-0, no sufoco, mas foi. Quem é gremista aí manda beijos pra Dona Zaida e Adriano. Beijos, Dona Zaida e Adriano. Manda, tu é gremista também, isso aí? Beijo, Dona Zaida e Adriano. Os colorados também mandam. Tá, então, também sou colorado. Ah, tá aqui, ó. Leio o código. Terminar de ler para ti o elogio. Jornais do dia a dia e ouvir vocês, fico pensando. Achar os fatos, procedimentos que o Moro acertou, o que devemos fazer com o nosso aprendizado. E para que justiça? O artigo do Rogério no Correio de hoje fala da senadora que diz que vão boicotar as eleições se passar a ficha limpa do Lula, kkk, tem mais que o Exército assumir, estou torcendo, beijos, Laureci Rodrigues de Borba. A dona Gleisi Hoffmann tá dizendo uma bobagem atrás da outra, né? E é advogada. Tá dizendo uma bobagem. Mas ela vai ter que se explicar para a justiça. Ela e o marido dela aprontando, pagando os aposentados no Paraná. Por acaso foi o Vinícius Fialho que mandou para ti uma réplica do e-mail que o Vitorino comentou, que a Carla leu? Mandei um e-mail sobre cotas, que foi assunto, a Carla que leu, sou negro, não consegui entrar por esse sistema de cotas por ter estudado em escola particular. É isso? Fui criticado pelo Vitorino. Acho que nós comentamos esse assunto. Tá. O rapaz disse que não... Que tentou cota e não conseguiu porque tinha estudado. Diz, concordo com a Cris a favor das cotas, admiro muito o Vitorino pelo vasto conhecimento na área de direito, esse é o melhor programa do Rio Grande do Sul, parabéns, Magda, melhor comunicadora do Estado, abraços, Vinícius Fialho de Canoas. Eu estava desempregado na época, o curso de Direito é muito caro, por isso tentei utilizar as cotas. Não é porque a pessoa estudou em escola particular que tem condições de pagar uma faculdade de Direito. Né? Ele fez só aqui Deixa eu dar uma notícia aqui que o Chicão vai gostar, porque é de esporte, certamente ele vai gostar de comentar. O ministro Alexandre de Moraes, Chicão, deu uma liminar para a Associação Nacional de Entidades Esportivas, dizendo que elas não precisam mais cumprir a lei a lei do IFUT, aquele do futebol. O que é essa lei? O governo, os clubes brasileiros todos endividados, mas muito endividados. O governo criou um pacote para que esses clubes quitem a sua dívida ao longo de 15, 20 anos, de acordo com o tamanho da dívida e da opção do clube. O que eles têm que fazer? Eles participam, entram nesse projeto. O governo reduz em 70% a multa e 40% o índice de reajuste. E os clubes dividem isso, mas tem exigências. A primeira exigência é, os clubes, a partir do momento que assinam o contrato, têm que pagar em dia os impostos, além daquela parcela dos atrasados. Ou seja, uma forma dos clubes respirarem. O Corinthians Paulista... que coincidentemente é o clube do ministro Alexandre de Moraes e do Lula, está endividado e não está conseguindo pagar sequer o seu estádio. Sabe o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Deu uma liminar para a associação, dizendo que os clubes não têm que pagar, não. Estão liberados de apresentar certidões de negativo e comprovantes de pagamento. Mas como os clubes assim? que participam do futebol. Mas o país precisando de dinheiro quebrado, como assim? Ministro Alexandre de Moraes, o carequinha novo, esse lá. Nós temos um carequinha amiguinho do Temer.
Eu falei que nem todo careca é legal, vocês estão achando que... Vitorino, acontece o seguinte, nós temos aqui no Brasil não tem o fair play financeiro. Na Europa, a UEFA tem um fair play que é o seguinte, os clubes que não têm em dia suas contas, ele não disputa o campeonato. O Paris Saint-Germain teve que arrumar o dinheiro no Catar, por um fundo de investimento para comprar o Neymar. Senão ele não poderia, porque não teve receita suficiente em relação ao déficit para comprar o Neymar. Agora aqui no Brasil acontece diferente. Esses clubes que não têm donos, entre aspas, os presidentes são donos, diretores são donos. As panelinhas. Apareceu um roubo de 46 milhões na Grenal, nós falamos hoje. E ninguém dá explicação, não tem auditoria, não tem nada. Não paga nem IPTU isso. E aí o ministro dá uma liminar dessa, dizendo que não é mais exigível a comprovação de pagamento, coisa e tal. Ninguém vai pagar mais nada. Isso é um lobby político, agrada a mas para aí, STF, o ministro do STF, o ministro, um pato novo que entrou lá agora, que é esse Alexandre Moraes, que é o último ministro que entrou, pô, dá uma liminar dessa que mexe dessa forma com a ética no futebol. Para aí, olha a esculhambação que vai virar, Chicão. Ninguém vai pagar mais nada. Mas já não pagam, né? Já não pagam? Eles já não pagam, né? Mas são os maiores. Agora uma associação de bairro não vai pagar o IPTU, não vai pagar multa, só vai pagar a origem do IPTU, que é baixa. Tem que fazer isso. Agora, o Vitorino... O ministro é mais torcedor. Mas foi uma grande vergonha a construção do Itaquerão lá, esse estádio do Corinthians, né? Então, onde é que arrumaram o dinheiro? Dinheiro a fundo perdido, Lula deu. Fundo perdido. Mas que coisa. E o pior é o seguinte, o pouco que ficou pro Corinthians pagar não está conseguindo pagar. Foi um e aí o clube se apertou, o meu ministro dá uma liminar dessa. Vou te contar. O furacão Maria no Caribe afeta a conexão de internet no Brasil. Beijos, Ângela, do bairro Moinhos, é verdade. Fui aqui na internet, a minha internet está funcionando, mas a Folha de São Paulo e tal, tem várias, o UOL, todos os sites estão colocando essa notícia. E falando em internet, alguns telespectadores estão reclamando que não estão conseguindo assistir online no nosso programa. É verdade. Talvez por isso também. No YouTube também está com problema, tem um monte de problemas aqui que a gente está recebendo aqui. Talvez seja isso, provavelmente isso. Mais alguma notícia, Jéssica? Não consegui pagar o residual do Estado. Vai lá, por favor. Não, pode falar. Não conseguiu? Não, o residual, não consegui o residual, a coisa ínfima para pagar o Itaquerão lá, quer dizer, que aquilo foi feito às pressas, com dinheiro arrumado à última hora, porque o Lula pediu, o Lula é corintiano. Para com isso. Mas é que é uma bandalheira tudo isso, né? Não, eu queria saber se vocês lembram de um episódio onde o apresentador Boris Casoy estava lá apresentando o jornal e a Globo lançou uma vinheta de Natal onde tinham alguns garis dançando e desejando Feliz Natal. Não era Globo. Não era Globo. Tá louca. Era que emissora? A Record, eu acho, não foi? O Boris? Não, ou na Band ou na SBT? Eu acho que era na Band. Eu não sei. Ele está na nossa RTV hoje. Bom, cadê aqui? Acho que é SBT. Mas enfim. Era na Band, em 2010. Isso. E aí, infelizmente, estava rolando a vinheta, só que o áudio do estúdio não foi cortado. E ele fez um comentário totalmente infeliz. Eu vou ler até para vocês o comentário que ele fez. Palavras dele. Que merda! 2 lixeiros desejando felicidades do alto de suas vassouras. 2 lixeiros, o mais baixo da escala de trabalho. Pois é, isso foi em 2010 e aí eram 2 lixeiros. Olha que tristeza, né? Ele mesmo depois tentou se corrigir, pediu desculpas, disse que o comentário dele foi infeliz. Nunca queria imaginar que o microfone estava aberto. Mas então, o caso veio a fim, né? O lixeiro, o Gari, ele ganhou 60 mil de indenização por causa deste comentário do Boris Casoy. Que tristeza, hein? Quem pagou foi a Band ou foi ele? Acho que foi o Boris Casoy, né? Ele que fez o comentário. Ele que foi acionado. Eu acho que essa sentença teve um caráter muito mais punitivo que retributivo. Acho que 60. Sim, teve um caráter muito mais punitivo, exemplificativo. Sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. Do que retributivo. Porque realmente sabe, o valor na época era 21 mil reais. Mas aí vai. E aí foi com a correção. Bom, 20 mil, então, menos ainda, né? Mas eu acho que é triste uma coisa dessa, né? Porque, puxa vida. Ele tentou se desculpar. Ele tentou se desculpar porque a gente ouviu, porque todo mundo ouviu, mas será que ele deixou de pensar assim? Ele fez piadinha na hora.
Ele pode. Ele não pode botar pra fora. Eu acho que uma pessoa não pode pensar isso. Eu acho errado uma pessoa pensar isso. Não tô dizendo que é certo uma pessoa pensar isso. É completamente errado. Agora eu tô dizendo, se ele só pensa, ninguém sabe. O problema é externar. Então a desculpa foi cínica. A desculpa é cínica. Só pra ele não ficar tão mal assim. Não, é óbvio. É óbvio. Foi só porque ele aí pede desculpa. É a mesma história do Pedro Bial, né? É a mesma história do Pedro Bial, né? Claro Pedro Bial fez a mesma coisa, com os bailarinos. Com os bailarinos, né? Ela ele foi verdadeiro, ele externou o que ele estava pensando. Na hora que o microfone estava aberto, ele não sabia. Porque ninguém externa o que não pensa. Desculpa, mas ninguém externa o que não pensa. Microfone aberto é um perigo. Lembra o ministro aquele, o Rui Cooper? Não, e aqui também, por aqui também, né? A gente teve o falecimento de um colega aí andou fazendo um comentário sobre o outro mesma coisa. Aí depois tentou se desculpar, disse que não era bem assim, mas na verdade a gente sabe, né? Na hora que... Amiguinha, é o veículo mais rápido que tem a palavra soltou, nunca mais. Nunca mais tu pega. Como dizia a mãe de um amigo meu, de origem árabe, minha filha, as palavras cristalizam no ar. Muito cuidado com o que tu diz. Bom, se algum dia pegarem microfone aberto aqui, vão pegar muita sacanagem. Só besteira, né? Só besteira. Agora o operador de áudio deu uma pichotada, né? Esse com certeza foi demitido também. Mas isso é a coisa mais comum que tem. Vamos chegando ao final do nosso programa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá. Tchau, tchau.